Eu sei que minha mente está mudando, mas já estou longe demais para saber o que fazer. Eu quero que todos saibam que se eu fizer alguma coisa que machuque alguém, por favor, me perdoe. O Rei Gelado no começo de Hora de Aventura não parecia ser um personagem tão profundo assim, ou com um passado muito complexo e triste por trás. Ele estava ali basicamente para assumir o papel de vilão da obra, aquele que tá sempre tentando aprontar alguma coisa errada, mas em todas as vezes acaba sendo derrotado pelos mocinhos no final do episódio. Só que na minha opinião, eu sinceramente nunca consegui enxergar o Rei Gelado como um vilão de verdade dentro do desenho. Por mais que ele tivesse ali para ser o cara mau e fosse o antagonista de vários episódios, eu simplesmente não conseguia ver ele assim. E eu acho que isso se dava pelo fato dele não ser capaz de representar uma ameaça real e muito séria. O cara era bem bobo e muitas vezes era extremamente engraçado de observar as maluquices dele. E apesar dele fazer muitas coisas ruins e erradas durante os eps, ainda assim era visível pra mim que ele não era genuinamente mal no fim das contas. Tá certo que ele era alguém bem esquisito, irritante e complicado na maior parte do tempo, mas não dá pra sentir que ele tinha maldade dentro de si, sabe? E hoje em dia, sabendo da história dele e revendo alguns episódios com outros olhos, eu consigo compreender tudo isso de uma maneira muito mais clara e infinitamente mais triste do que antes. O Simon tinha perdido a noção e ficado completamente enlouquecido por causa da coroa. Ele não se lembrava de absolutamente nada sobre quem ele era ou sobre tudo que tinha acontecido. Ele se esqueceu daqueles que amou, se esqueceu que algum dia foi amado, se esqueceu do porquê ele lutou tanto e de tudo aquilo que um dia fez com que ele fosse humano. Se esqueceu de que ele foi alguém. Em algum momento todas essas memórias tinham escapado. Por mais forte que ele tivesse se mantendo, tentando segurar elas em meio a toda aquela insanidade e toda aquela tempestade que a mente dele havia se tornado em um certo ponto. E depois de estar completamente exausto de tanto lutar, ele perdeu. Perdeu a Beth, perdeu a noção da realidade, perdeu a capacidade de ser feliz, perdeu a Marceline e, por fim, perdeu a si mesmo. E hoje eu entendo um pouco melhor todo aquele clima melancólico e toda aquela dor que sempre acompanhava o Rei Gelado. As atitudes esquisitas, frases e momentos dele que, pra mim, antes eram cômicos de se assistir, acabaram se tornando muito pesados, significativos e verdadeiros pedidos de ajuda de uma hora para outra. Tudo passou a fazer sentido e a ser algo muito deprimente. O Rei Gelado era a personificação de toda a loucura que tinha consumido Simon aos poucos e de todos os sentimentos negativos dele que surgiram em meio a esse processo. Uma casca vazia que tinha sido condenada a viver diariamente toda a solidão e a tristeza do mesmo. E é possível de observar facilmente o modo como o Rei Gelado se sentia muito sozinho. São vários os episódios em que ele diz isso abertamente e demonstra isso. Seja conversando com ele mesmo, chorando, ele realmente não conseguia compreender o porquê disso. E se a gente for parar pra pensar, a maior parte das atitudes ruins e das coisas ruins que ele acabava fazendo no desenho eram por conta dessa busca constante dele por aceitação, afeto e atenção. No episódio Esposa Princesa Monstro, por exemplo, ele pega um pedaço de cada princesa de Wu para assim poder criar uma esposa que vivesse com ele no castelo e o amasse. Ele ficava o tempo todo tentando arrumar alguma maneira de fazer com que o Finn e o Jake fossem amigos dele e passassem mais tempo com ele. E tem até um episódio inteiro que gira em torno disso, eu não me lembro o nome agora, mas é basicamente sobre o Rei Gelado deixando o Finn e o Jake paralisados com uma poção que ele fez e prometendo fazer os dois voltarem ao normal assim que todos ali tivessem se tornado melhores amigos. E em nenhum momento a intenção dele ali era de ferir os dois. Existem vários momentos no desenho em que ele se refere ao Finn e o Jake como sendo amigos dele. E no episódio da Senhorita Ilha, ele se refere a Jujuba o tempo todo como sendo a namorada dele, por mais que obviamente nada disso fosse verdade. No entanto, todas essas coisas retratam muito bem o modo como o Rei Gelado não fazia a mínima ideia de como as relações com os outros funcionavam normalmente e chegava ao ponto de acreditar nas próprias mentiras dele para conseguir se sentir um pouquinho mais próximo das pessoas e menos solitário, já que não sabia como fazer com que essas pessoas gostassem dele sem ficar raptando elas toda hora ou então as paralisando com uma poção de congelamento, o que acabava fazendo com que ele fosse alguém muito bizarro, que afastava os outros com essas atitudes
pensamentos ruins e que só ia ficando cada vez mais submerso na solidão e na loucura que habitavam a mente dele à medida que o tempo passava. E eu fico imaginando como isso devia ser extremamente angustiante e desesperador pro Rei Gelado. E conforme o passado dele vai sendo contado nos episódios, fica bem nítido o quanto Simon era uma pessoa boa e com um coração enorme. Toda a história dele com a Marceline e a forma que ela o ama imensamente é a maior prova disso. Ele cuidou dela durante anos depois da guerra e fez tudo aquilo que estava no alcance dele para proteger a Marceline, por mais que isso significasse colocar a si mesmo em perigo. E eu acho que isso diz bastante sobre o caráter e a grandeza do Simon. A história dele é bela e fala muito a respeito de sacrifícios por quem a gente ama. Fala muito a respeito de se manter forte em tempos difíceis, porque isso significa cuidar daqueles que representam o mundo pra gente e impedir que eles se machuquem, porque ser forte vai muito além de proteger a si mesmo. A história do Simon é sobre encontrar um motivo pra continuar seguindo em frente e lutando, mesmo que seja em meio a tantas ruínas e tanta destruição, em meio ao mundo em pedaços e esmagado pelo fim da esperança que constantemente te encara e te diz que é melhor desistir, que não vale a pena tanto esforço, que não vale a pena continuar, que a morte, a destruição e o caos venceram no fim. Mas o Simon ignorou tudo isso e em meio a toda essa escuridão, ele encontrou uma chama que ele precisava manter acesa, e foi exatamente isso que ele fez. Ele conseguiu, a Marceline viveu, e através das atitudes do Simon, é possível perceber que isso era mais importante para ele do que qualquer outra coisa no mundo. Então eu acho que na verdade, ele não perdeu no fim das contas, ele venceu. À medida que a Hora de Aventura foi indo pra frente, eu acabei desenvolvendo um carinho bem grande por esse personagem. E ele começou a ter uma importância pra mim que não existia antes. E hoje, quando eu reassisto os episódios em que o Rei Gelado aparece, eu vejo ele com um olhar muito mais compreensivo e com muito mais pena do que antes. E depois de todo o sofrimento e de toda a dor que aquele cara sentiu durante a vida, tanto como Simon Petrikov quanto como o Rei Gelado, ele merecia um final feliz, merecia um pouco de paz, merecia ficar longe da solidão, merecia se sentir amado mais uma vez. E ao mesmo tempo que eu fico triste por ele ter perdido a Beth, eu também fico muito contente por ele ter conseguido recuperar a sanidade dele e ter terminado em paz, junto com a Marceline.